Amém, irmãos? Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Eu convido você a fechar os seus olhos, levar o seu pensamento a Deus. Fazendo a sua oração em espírito. Momento de nós nos desprendermos de todas as outras coisas e nos entregarmos totalmente para Deus. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor. Obrigado, Senhor, por mais um dia podermos nos reunir na Sua presença para adorar o Senhor que vive e que reina para todo sempre. Nós Te convidamos, Senhor, seja bem-vindo aqui. O nosso coração, a nossa vida, este culto, este momento é para a glória e honra do Seu nome. Senhor, nos limpa nessa noite. Tira todo o peso, toda angústia, toda tristeza, todo mal-estar, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. E que os nossos corações, Pai, sejam regados pelas águas do Seu Espírito, preparados assim para receber a semente da Sua palavra. Senhor, inclina os Teus ouvidos para nós nessa noite. Escuta a adoração da Sua igreja, Pai, o clamor do Teu povo. Porque nós nos reunimos aqui, Pai, para levantar o nosso altar de adoração a Ti. Para oferecer, Pai, a nossa oferta agradável ao Senhor. Dos céus que estão abertos sobre este lugar, Pai, se derrama como chuva sobre as nossas vidas. E enche, Senhor, os nossos corações da Sua presença. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda Jesus. Se coloque de pé. Se você quiser me acompanhar, Salmo de número 1 e versículo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Amém, queridos? Eu convido você nessa noite a nós se juntarmos em uma só voz, num só espírito, para nós adorarmos e exaltarmos aquele que vive e que reina para todo sempre. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a Ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do olheiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer.
Deus aparecer. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Diga ao Senhor: eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória, eu te dou glória pra todos sempre. Amém. Pra todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Jesus. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou.
nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Cante. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aplauda Jesus. Ligue para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: Deus ainda realiza sonhos. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo nos sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito de hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do teu
tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Cante ao Senhor. Volte, se por um tempo a dor te fez parar. Volte, Deus ainda realiza sonhos. Volte, se por um tempo a dor te fez parar. Volte, creia, Deus ainda realiza sonhos. Aplauda Jesus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. Cante. Que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Cante. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Do ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou.
já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aplauda Jesus, aleluia. Você é precioso? Amém. Você é precioso, querido. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. Perdão, querido, capítulo de número 18, versículo de número 13. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 13. Amém? No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobria e os deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam nas extremidades do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles, chamando o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Amém? Podem-vos assentar, e depois que você assentasse, aplauda Jesus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então me empreste alguns minutos da sua atenção para que eu venha nessa noite pregar aquilo que Deus colocou no meu coração para mim e para você nessa noite. Amém? Queridos, esse texto que lemos conta a história de uma guerra travada entre o rei de Jerusalém, o rei de Israel, o rei Ezequias, e entre um rei muito poderoso em sua época chamado Senaqueribe, o rei dos assírios. Senaqueribe era um rei tão temido em sua época que havia derrotado os egípcios, havia derrotado todos os inimigos que contra eles se colocaram. Ou seja, muitos dos inimigos de Senaqueribe temiam tanto o poder, o tamanho, a imposição do seu exército, que muitas vezes decidiam abrir mão, largar a guerra
e se entregar sem nem mesmo lutar. E este rei tão poderoso, chamado Senaqueribe, entra num embate contra Israel. E o seu embate começa de uma forma bem sucedida, porque ele toma as cidades de Judá, ele consegue vencer as forças, as defesas de Judá e toma as cidades fortificadas de Judá. E agora o seu intuito é subir à capital, a Jerusalém, e também possuí-la, também conquistá-la. Só que mal sabia ele que lá tinha um rei que temia ao Senhor, que servia o Senhor Deus de Israel. E quando ele vai ao enfrentamento, ao desafio contra o rei Ezequias, Ezequias, ao primeiro momento, decide tentar fazer amizade com ele, tentar presenteá-lo, tentar agradá-lo. Mas o intuito de Senaqueribe era tão forte e irreversível, que mesmo assim ele manda os seus servos, os seus generais, com um exército muito grande, e eles cercam Jerusalém. E ainda manda uma carta para o rei Ezequias, desafiando o rei, dizendo que não haveria solução e ninguém que pudesse livrar Ezequias e Israel do poderio do seu exército, da força das suas mãos, e que ele tomaria o trono de Ezequias de uma forma ou de outra. Ou seja, eu imagino aqui, com os meus pensamentos, que quando Ezequias observa na sua sacada real, ele olha além dos seus muros, e ele começa a ver o tamanho do exército, que não era todo o exército, mas só um pelotão do exército de Senaqueribe que estava à frente da sua cidade. Ele entende, e ele mesmo vai dizer depois, que o exército de Senaqueribe era muito superior em poder, em força e em número do que todo o exército de Israel que estava sobre o seu domínio. Ou seja, a primeira visão que Ezequias tem da situação é uma visão de que a força humana, o poder que ele tinha, a força do seu exército, não seria capaz de vencer aquela guerra. E o que fazer quando nós se deparamos com uma situação como essa? Porque isso, querido, também acontece nas nossas vidas. Quantas vezes nos deparamos com situações que parecem invencíveis, insolucionáveis, e ao nosso olhar humano, são coisas que nós não podemos suportar, enfrentar, vencer, superar. Ezequias, quando olha o exército de Senaqueribe, ele entende que por suas próprias forças seria impossível ele livrar o seu povo da mão dos inimigos. E talvez você que me ouve nessa noite, se deparou, está se deparando e irá se deparar com situações que aos seus olhos será impossível você vencer. E o que fazer, querido? O que nós fazemos quando as forças acabam? O que nós fazemos quando parece que não tem jeito? Qual é a solução, qual é a estratégia para que nós não venhamos ser vencidos por tamanho inimigo? E sabe, irmão, quando as coisas parecem ser maiores do que nós possamos imaginar, sabe quando os inimigos, as afrontas, as tempestades, as dificuldades parecem insuportáveis de maneira que nós não vamos vencer? Aí nos vem a pergunta: o que nós fazemos diante dessas situações? O rei Ezequias, o mesmo homem que pegou Israel totalmente idólatra e transformou Israel novamente em um povo que voltou a cultuar ao Senhor e adorar ao Deus vivo, vai nos ensinar nessa noite o que se fazer
para vencer uma guerra quando nós temos Deus na nossa vida. Querido, o que nós precisamos entender a primeiro momento é que quando nós temos Deus na nossa vida, nós não precisamos agir pelas nossas próprias forças. Nós não precisamos afrontar o nosso inimigo dando a nossa própria cara a tapa. Não, porque nós temos um Deus que batalha por nós. E Ele nos diz nessa noite, todas as vezes que uma guerra se colocar na sua frente, você não precisa lutar. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele quem luta e vence as guerras por nós. Quando a Bíblia vai nos falar que em tudo somos mais do que vencedores, é porque Cristo Jesus nos faz vencedores. É porque Ele vai à frente da guerra. Então, deixa eu te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você já enfrentou, e talvez não conheça o que você vai enfrentar, mas em tudo isso, irmão, entenda, todas as vezes que parecer impossível, haverá, irmão, um Deus que se colocará de pé em teu favor, se levantará do trono da sua eternidade para batalhar por você e te dará vitória. Querido, entenda uma coisa, nas nossas guerras como filho de Deus, nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos, irmão, de uma forma que devemos se entregar à luta ou às tempestades. Não, existe um Deus que batalha do nosso lado, que sempre guerreará em nosso favor. Como diz aquela canção, é assim que eu luto as minhas guerras, entendendo que existe um Deus que sempre me defenderá e me dará vitória. E o que Ezequias faz diante dessa guerra? O que ele decide fazer contra esse inimigo tão terrível, tão poderoso? A primeira coisa que Ezequias faz, ele vai consultar o profeta Isaías. Diante da afronta que ele recebe, das ameaças que ele recebe, ele vai consultar o profeta Isaías. O profeta Isaías, para você que não sabe, era quem tinha a palavra de Deus. Era o representante da palavra de Deus na terra na sua época. Era o profeta do Senhor, aquele que entregava a mensagem do Senhor. O que eu quero te dizer com isso, irmão? Ezequias, quando viu que ele não poderia vencer com suas próprias forças, entendendo que servia um Deus vivo, ele entende que é na palavra do Senhor que ele vai encontrar direção para que ele vá à guerra. É na palavra do Senhor que ele vai encontrar estratégias para que ele consiga vencer a guerra. Não é nas estratégias militares que ele conhecia, não é nas estratégias humanas que ele conhecia, mas é na palavra do Senhor que ele vai encontrar estratégias para que ele possa vencer. O que eu quero te dizer com isso, irmão? Você não vai vencer as suas guerras, querido, com aquilo que você conhece, com aquilo que você acha, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve das pessoas. Você vai vencer as suas guerras olhando para a palavra do Senhor e sendo direcionada por ela. É por isso que o salmista, no Salmo de número 119, no versículo 105, ele vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Querido, você quer vencer as suas guerras? Pratique o salmo que lemos aqui no início. Medita na lei do Senhor de dia, de noite, porque você será como árvore plantada junto ao ribeiro, que vai florescer no seu tempo. Querido, você quer encontrar solução para os seus problemas, quer encontrar consolo para as suas tempestades? É na palavra do Senhor que eu e você encontrará solução para a nossa vida. Vivemos num tempo em que é contado muitas fábulas, muitas mentiras, muitas ilusões, e eu e você que conhecemos ao Senhor, irmão, não devemos dar ouvido a nada disso, mas devemos buscar na palavra do Senhor a direção para vencermos as nossas guerras. Então, todas as vezes que uma guerra se oferecer contra você, todas as vezes que o inimigo vier embater contra você, busque na palavra do Senhor a direção para que você vença as suas guerras. Se tem uma coisa que vence batalha, irmão, são esses 66 livros deixados por Deus para dar direção a mim e para você. Paulo vai chamar a palavra do Senhor de espada do Espírito. É com ela que você guerreia, irmão. É com ela que você encontra a solução para as suas guerras. E aí, as pessoas hoje, quando estão passando por dificuldade, Edivaldo,
Eles começam a ir de um canto para o outro, atrás do profeta fulano de tal, da missionária não sei quem, da revelação não sei do que, da Kodak, da Nikon, da câmera que revela. Ei, querido, não tem nada contra a revelação, mas a maior revelação deixada para mim e para você é a palavra do Senhor. Se você quer encontrar, irmão, solução, estratégia, como que eu venço os inimigos que parecem ser maiores do que eu, está na palavra do Senhor, tudo que você precisa. E é isso que Ezequias faz. É isso que o rei de Israel, mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem que se ele falasse, estava falado, o que ele dissesse acontecia. Se ele olhasse para o exército e dissesse assim, nós vamos para a guerra assim mesmo, eles iriam, porque ele era o rei. Ele vai se direcionar com o profeta, porque o profeta que tinha a palavra, era ele que representava a palavra de Deus. Querido, não importa o que digam para você, não importa o que as pessoas queiram introduzir dentro da sua mente muitas vezes. Olhe para a palavra do Senhor, porque é ela que vai dar direção para a sua vida, e é através dela que você vai vencer, é através dela que você vai encontrar vitória. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele também diz que ele é o verbo, ele é a palavra, ele que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é a palavra viva, irmão, ele é a palavra, ele é a verdade que nos liberta, ele é quem nos dá a direção, a vitória para as nossas vidas. Então Ezequias faz isso. Senaqueribe é maior do que ele, é um exército terrível, maior do que o seu exército. Ele vai atrás da palavra do Senhor. E você? Está vivendo um tempo difícil? Está enfrentando guerras? Como eu já preguei aqui um tempo atrás, a vida do cristão é feita de batalhas e de guerras. Não tem como, é uma guerra atrás da outra, é uma batalha em cima da outra. Só que tem uma coisa, irmão. Nós temos uma estratégia infalível. E essa estratégia é a palavra do Senhor. Essa estratégia é a palavra do Senhor. Essa não falha, essa não perde batalha. Esse plano, irmão, é infalível. Essa é uma receita que sempre dará certo para nossas vidas. Então, irmão, faça como o salmista. Esconda a palavra do Senhor no teu coração. Se entrega à palavra do Senhor. Irmãos, infelizmente, eu preciso dizer isso, mas nós vivemos em tempos que se nós fizermos cultos de vitória, de campanhas, de chave, as pessoas lotam as igrejas. E o que eu estou falando é de maneira geral. Mas quando nós fazemos estudo da palavra do Senhor, oferecemos um curso voltado à palavra do Senhor, são poucas as pessoas que querem ter o conhecimento da palavra. E aí essa mesma palavra diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque, irmão, fica acreditando em fábulas, em historinha contada, história da carochinha. Tem coragem de ler um livro de 1000 e poucas páginas, mas não tem coragem de ler um versículo da Bíblia. Querido, é tempo de nós acordarmos um pouco. Você quer vencer, irmão? Você quer conquistar? Você quer, irmão, ter ânimo? Você quer ser consolado? Você quer ser edificado? Abra a palavra do Senhor, porque a partir do momento que você falar, Deus, fala comigo, e abrir a palavra, irmão, ela vai se revelar para você, ela vai dar direção, ela vai iluminar a sua vida, ela vai trazer paz ao seu coração, ela vai encher você, porque esse pão é que nos alimenta e nos dá força para guerrear. Mas além disso, Ezequias vai nos ensinar outra atitude de quem enfrenta a guerra. E nós vamos aprender mais uma com ele hoje. O que ele faz? Ele ora. A Bíblia diz, no capítulo 19 e no versículo 14, que ele começa a orar a Deus. Primeiro ele busca na palavra a direção. Agora ele vai contar para o Senhor qual é o seu problema. Ei, irmão, Ezequias chegou diante de Deus e disse, Senhor, é o seguinte, o exército que está às nossas portas é bem maior do que nós. O fato é que nós, pelas nossas próprias forças, não sairemos vitoriosos dessa guerra. E ele continua, e ele vai dizendo para Deus assim, olha, Senhor, orou perante o Senhor dizendo, tu que estás entronizado entre os querubins, tu somente é Deus de todos os reinos da terra e tu fizeste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, abre, Senhor, os teus olhos e ouve a afronta
de Senaqueribe que tem feito ao seu povo. Ou seja, a oração de Ezequias, primeiro, ela conta para Deus qual é o problema, e depois ele diz: Senhor, esse homem não está afrontando a mim. Ou seja, essa guerra não é minha. Esse rei está enfrentando o teu povo, afrontando o teu povo. Está afrontando o seu nome, está afrontando o Senhor. Então essa guerra eu entrego, é tua. Você não entendeu, querido? Eu vou te explicar. Além de buscar direção na palavra do Senhor, todas as vezes que você enfrentar uma guerra, você precisa colocar essa guerra nas mãos do Senhor. Aí a gente conta o problema para o vizinho, conta para o amigo, conta para todo mundo o problema. Mas não conta para Deus. Ah, irmão, mas Deus já sabe o que eu estou passando. Mas Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te ouve em secreto te recompensará. Ele sabe o que nós estamos enfrentando. Mas Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Ou seja, Deus quer ouvir, irmão, você falar para Ele. Você pedir, porque Deus não é intruso. Deus só entra na guerra quando nós entregamos a guerra a Ele. Deus só entra na nossa vida para solucionar os nossos problemas quando nós deixamos Ele entrar. O diabo não, ele entra, invade a nossa vida, basta ele achar uma brecha, ele destrói, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus não. Deus, ele só entra no problema quando você entrega o problema na mão dele, quando você convida ele para trabalhar na sua vida. Irmão, quantas vezes nós pedimos ajuda de um, de outro, e nós esquecemos de pedir a ajuda de Deus? No nosso dia, quanto tempo nós dedicamos a falar com outras pessoas e quanto tempo nós temos dedicado para falar com Deus? Ah, irmão, eu não sei orar. Orar, irmão, é falar. Você sabe falar. Você fala com as pessoas, você fala com seus amigos, você fala no teu trabalho. Como que você não sabe orar, irmão? Nós sabemos orar. Orar é expressar aquilo que está no nosso coração para Deus, é ser sincero para Deus. Você não precisa de palavras exuberantes, palavras bonitas. Você só precisa de sinceridade, de um coração quebrantado, de expressar para Deus as verdades que você está vivendo. E querido, é tempo de nós aprendermos que a igreja do Senhor vence guerra orando. Você quer vencer batalha, quer mudar as coisas, é na oração que nós fazemos isso. Você sabe o que o inimigo não suporta? É uma igreja que ora. Você sabe o que o inimigo não quer que aconteça? É uma igreja que se una em oração. Porque ele sabe que todas as vezes que a igreja se une em oração, algo acontece, o poder de Deus desce. Que exemplo disso? Pedro está preso na prisão. Está rodeado de 16 soldados. Só que lá, dentro da casa de alguém, que é onde eles faziam a igreja, dentro das casas, o povo está reunido e eles estão orando pela vida de Pedro. E quando a igreja ora, irmão, sabe o que acontece? Deus manda um anjo. O anjo chega, acorda Pedro, fala: coloca as suas sandálias. E quando ele olha para as algemas que estavam prendendo as suas mãos e os seus pés, as algemas já estão caídas. E o anjo diz assim: olha, vem, me segue. E o anjo vai passando, e aonde o anjo vai passando, as portas vai se abrindo. Aonde o anjo vai passando, as portas vai se abrindo. Quando Pedro vê, ele já está na rua. Ele já está em liberdade. E quando ele chega na casa de seus amigos, o que ele encontra? Uma igreja orando pela vida dele. Ou seja, quando nós oramos, irmão, Deus manda o anjo, Deus abre a porta, Deus quebra as cadeias, Deus dá a vitória. Tudo que o inimigo não quer que você entenda, essa estratégia que a palavra do Senhor nos ensina, que é na oração que nós vencemos as nossas guerras. É buscando o direcionamento da palavra e orando. Quer vencer as lutas, querido? Ore. Quanto tempo faz, irmão, que nós não levantamos mais de madrugada para orar? Bem naquela hora do sono mais gostoso. Que nós não falamos: Deus, eu vou abrir mão desse minutinho de sono para falar contigo, para orar.
A Bíblia fala que Deus ama aqueles que de madrugada o buscam. Mas não é só de madrugada. Você pode orar trabalhando. Você pode orar tomando banho. Você pode orar dirigindo o carro. Mas se tem uma estratégia que nós temos que aprender a praticar, irmão, é a oração. É a oração. Eu contava para os irmãos aqui, um dia que nós estava aqui louvando, e eu dizia que na época que eu aceitei Jesus, eu tinha 8 anos que eu comecei para a igreja, círculo de oração na igreja, se você for dessa época você vai lembrar. Hoje, nem todos, não estou generalizando, mas círculo de oração você entende como um monte de mulheres que se juntam e cantam, não é isso? Círculo de oração na época que eu comecei na igreja, eram as mulheres da igreja que se uniam em um determinado dia, um determinado horário, para orar e sustentar a igreja em oração. Por isso que vem o nome círculo de oração. Elas se reuniam num certo dia, num determinado período, para orar por toda a igreja, para sustentar a igreja em oração. Querido, o que nós não podemos esquecer é dessa primórdia, desse ensinamento primário. Orar. E eu vou mais além, irmão. O que Deus coloca no meu coração nessa noite é que Deus está com saudade daqueles momentos que você passava orando e falando com Ele. Deus sente falta de quando você dizia os seus problemas para Ele e hoje você conta os seus problemas para os outros. Quer vencer a guerra, irmão? Eu também quero. Primeiro, busque direção na palavra, depois vai orar. Nós precisamos nessa geração entender que nós devemos ser uma igreja de oração. É através da oração que nós faremos a diferença nessa terra, irmão. Um dos requisitos básicos para nós nos levantarmos e ganharmos almas para Jesus é primeiro entregar a nossa vida na mão dele, conhecermos Jesus e orarmos. Orarmos. Então Ezequias, entendendo a situação em que ele estava passando, a luta, ele busca a direção na palavra. Segundo, ele vai orar. E o que acontece quando Ezequias ora? Lembra que eu falei que todas as vezes que a igreja ora, todas as vezes que nós nos entregamos em oração, algo acontece? Deus vai lá e coloca uma palavra no coração de Isaías. Porque se Ezequias buscou direção na palavra e foi orar, Deus agora vai entregar a direção. E ele usa Isaías para chegar com uma palavra de Deus para o rei. E ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei de Assíria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem te afronta, de quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz arrogantemente e ergueste os seus olhos contra o Santo de Israel. Olha o que Deus diz para Ezequias: você buscou direção, você orou, eu te ouvi. E agora os meus olhos se voltaram para esse que afronta o povo do Senhor, que afronta os filhos de Israel. E agora eu vou te dar uma direção. Querido, quando nós buscamos a palavra e nós entramos em oração, Deus nos dá o caminho. Se você está vivendo uma vida aí falando assim: eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, está tudo dando errado, vai buscar na palavra, vai orar que Deus vai te dar o caminho. Ele vai te dar a resposta. E qual que é a resposta? E eu termino com isso para nós orarmos. Deus manda Isaías olhar. Deus fala, aliás, para Ezequias: olha, vocês não precisarão lutar.
vocês não precisarão desembainhar a espada, pegar o escudo e muito menos se esforçar em batalha com nenhum do exército de Senaqueribe, porque eu, Senhor, vou vencer o exército de Senaqueribe e vocês ficarão em silêncio. Ou seja, Deus diz assim: olha, você veio buscar direção na minha palavra, você foi orar, agora eu é que vou vencer essa guerra. É isso que nós temos que entender, querido. Quer vencer guerra, quer vencer as batalhas? Busque direção na palavra, ore, porque daí Deus entra na guerra. E o que eu devo fazer em terceiro lugar? Fazer o que Deus mandou, porque Deus manda o rei Ezequias, ele pega os levitas, os sacerdotes, e o que eles vão fazer? Eles vão guerrear? Não, eles vão adorar. Eles vão louvar. Os levitas começam a tocar os seus instrumentos, os sacerdotes começam a adorar, e todo o exército de Ezequias começa a louvar o Senhor. Quando nós buscamos direção na palavra, quando nós falamos com Deus, nós não precisamos nos esforçar em nada. Nós só adoramos, louvamos e vemos Deus fazer o impossível. Você entendeu, irmão? Então o que Deus está dizendo nessa noite? 3 estratégias para você vencer guerra. Nós aprendemos aqui. Busque direção na palavra, ore e faça o que Deus está te mandando. O que Ele está te mandando? Somente adora. Somente louva. Somente olha para o céu e diz: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. O que Jó fez no período mais difícil da sua vida? A Bíblia diz que Jó lançou-se sobre a terra e adorou. O que ele fez? Ele adorou. Irmão, sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Você não vai precisar, irmão, se esforçar, se descabelar, ficar depressivo, angustiado, ficar triste, cabisbaixo, chorando para vencer as guerras da sua vida. O que você tem que fazer para vencer guerra, irmão? É só você adorar o Deus Todo-Poderoso. Porque quando você adora, quando nós levantamos para adorar o Senhor, o céu se move em nosso favor, irmão. E Deus vence as batalhas da nossa vida por nós. Tem um louvor que eu gosto muito de cantar que diz assim, que nada pode calar a sua adoração. Nada. Podem prender as suas mãos, os seus pés, podem colocar você dentro de um calabouço, mas ninguém pode deter a sua adoração. Pegaram Paulo e Silas, jogaram dentro da prisão. A prisão onde eles estavam era um buraco no chão, onde colocavam os seus pés dentro deste buraco, um tronco a meia altura, e as suas mãos estavam algemadas a esse tronco, e eles estavam nessa posição, com os pés dentro de um buraco, e com as mãos algemadas. E o que eles fazem? Por volta da meia-noite, diz a Bíblia, que eles começam a orar e a louvar, não um louvor qualquer, Simão, de qualquer jeito, eles louvavam tão entusiasmados, tão felizes, que os outros presos da prisão pararam para ouvir Paulo e Silas. O que acontece quando eles louvam? Vem um terremoto e as prisões se quebram. Sabe o que vai acontecer, irmão, quando você entender que você vence batalha buscando direção na palavra do Senhor, orando e adorando? As cadeias vão quebrar, as correntes vão ao chão. Ei, querido, eu, como homem, não posso te dar nada e nem você a mim. Mas se nós buscarmos direção na palavra do Senhor, entrarmos em oração e adorarmos o Deus vivo, irmão, aí Deus se levanta, entra dentro da nossa casa, resolve, irmão. Ele entra com solução, ele pega para ele a guerra e ele começa a batalhar essa guerra até que ele vença por você. Eu volto a repetir. Eu e você estamos enfrentando guerras, porque a nossa vida é feita de guerras.
Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, talvez você não saiba qual é a guerra que eu estou enfrentando. Mas se nós entendermos hoje que tudo que nós temos que fazer é adorar, é buscar direcionamento na palavra, é orar, Deus vai entrar nessa guerra, irmão. E Ele vai começar a lutar por nós. Sabe por que você está cansado e sobrecarregado? Porque você até aqui tentou lutar as suas próprias guerras. Sabe o que Deus nos diz aqui nessa noite? Sabe por que você está tão cansado, irmão? Porque até hoje você mesmo tentou solucionar os seus problemas. Porque as estratégias que você usou para vencer as guerras eram as estratégias que você conhecia. É o esforço que partiu de você, que você empregou nessa batalha. Mas a partir de hoje, irmão, se você entender que não é você que vence guerra, mas é Deus, aí você vai ser livre desse fardo. Porque Ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer te aliviar nessa noite desse sofrimento, irmão, desse peso. E Ele quer pegar esse fardo e carregar por você. Deus quer, irmão, nessa noite vencer essa batalha que você não tem suportado. Deus nessa noite quer pegar você no colo, irmão, porque você não está aguentando mais andar. Deus nessa noite quer estender a mão para você que está caído e te colocar de pé, irmão. Deus nessa noite quer entrar nessa guerra, nessa batalha que você está enfrentando e vencer por você. Mas para isso, se espelha em Ezequias. O que Ezequias viu, irmão, quando o dia amanheceu? Ele olhou o campo de batalha, o vale, e os inimigos eram corpos caídos e mortos. E os outros fugiram. Era um exército, irmão, muito mais numeroso e poderoso do que Ezequias, do exército de Ezequias. E ele não precisou tirar a espada do lugar. Quando nós temos Deus do nosso lado, é Ele que vence as nossas guerras. Leve essa palavra no teu coração, para a sua casa, para a tua vida, para o teu resto de semana. E não só leve, mas pratique ela. A partir de hoje, irmão, busque direção na palavra, vai orar e adore. Por mais difícil que esteja o que você está enfrentando, não deixe de adorar. O melhor dia de você vir para o culto louvar é o dia que você... Todo dia você tem que vir, mas o melhor dia que tem para vir é o dia que você está sem força. Está caído, está desanimado. Esse é o dia certo. Esse é o melhor dia para você vir. É o dia de você adorar. Porque adorar a Deus quando as coisas estão bem é fácil. Difícil é adorar a Deus quando as coisas estão ruins. Busque direção na palavra, ore e adore, e Deus vai vencer as suas guerras. Amém, querido? Se coloque de pé, nós vamos orar. Quantos entenderam esse ensino da parte do Senhor nessa noite? Essa palavra. Senhor, ore comigo. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Porque muitas vezes, ao se deparar com as lutas do dia a dia, com as afrontas do inimigo, nós não sabemos como lidar com essas situações. Nós não sabemos o que fazer diante dessas situações. Mas o Senhor nessa noite trouxe essa palavra ao nosso coração nos dizendo que nós temos que buscar direção na sua palavra, que nós temos que entrar em oração e que nós devemos simplesmente adorar. Porque assim o Senhor é que vencerá as nossas guerras, as nossas batalhas e nos levará, Senhor, a sermos mais do que vencedores. Por isso, Pai, nessa noite, essa pessoa, Pai, que talvez está cansada, desanimada, triste, angustiada, por estar tentando lutar com a sua própria força, por estar tentando batalhar com o seu próprio eu, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, tira esse cansaço, tira esse desânimo, tira essa tristeza, essa angústia nessa noite.
Se essa pessoa que me ouve, que está aqui ou que está na sua casa, está me ouvindo, está angustiada, com o coração apertado, com vontade de chorar, Senhor, toca neste coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e tira essa tristeza, essa angústia, esse mal-estar, essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, Pai. E traz um refrigério, que nós saiamos deste culto, Senhor, preparados, cheio de estratégias que o Senhor nos deu aqui nessa noite, para olharmos para os nossos inimigos e dizer assim: ó, acabou para você. Fazer como Davi disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, porque é Ele que vai vencer essa guerra por mim. Senhor, que essa pessoa, quando chegar na sua casa, ou essa que já está lá, ao olhar para o problema, para a guerra, que ela olhe e enxergue que o problema não é maior do que o Deus que ela serve. O problema pode ser grande para ela, mas não é grande para o Senhor, porque para o Senhor não existe impossível, não existe guerra impossível que o Senhor não vença. Então, Pai, coloca essa certeza no nosso coração. Leva-nos em paz, seguros, guardados debaixo da sua proteção. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, Senhor. Protege-nos, guarda-nos, livra-nos, Senhor, eu te peço. E dai-nos uma noite de paz, um término de semana abençoado, Senhor. Pai, um fim de semana que virá, se assim for a sua vontade, prepara, Senhor, que estejamos uma vez mais aqui para te adorar. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, querido? Só alguns avisos aqui antes de nós terminarmos. Domingo, às 18 horas, Escola Bíblica Dominical. E às 19h30, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Então venha participar, venha adorar o Senhor, venha receber uma palavra em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós e todos que assim crê, digam amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Está terminado, dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Amém.